Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa terça-feira as leituras falam pra gente que a missão de João Batista, assim como a de Jesus, foi a conversão das pessoas à sabedoria divina. Então, por esta liturgia, peçamos a graça de participar, como nos convém, desta missão. Então, com alegria, participemos da celebração. Então, a primeira leitura está em Juízes, capítulo 13, versículo 2 a 7, depois o versículo 24 a 25. Juízes, capítulo 13, versículo 2 a 7, depois o versículo 24 a 25. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia de sua morte. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, a primeira leitura fala pra gente, sobre o nascimento, o anúncio do nascimento de Sansão, a gente pode ver, que falando, da primeira leitura e do Evangelho, com a diferença de que, por exemplo, no segundo caso, é a mãe quem recebe a revelação divina, Então, o anjo de Deus veio até a mãe de Sansão e disse para ela, que ela, sendo estéril, ela iria conceber um menino, Então, uma grande semelhança entre os dois meninos é quando a ação do Espírito Santo na realização da missão de ambos, Então, que a gente possa também depositar a nossa confiança em Deus, assim como a mãe de Sansão também, recebeu, essa notícia, essa alegria, de conceber um filho, E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 1, versículo 5 a 25. Lucas capítulo 1, versículo 5 a 25. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe:
Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-lhe e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo, e não podereis falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no tempo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha visto alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Então, o Evangelho de hoje tem como tema o anúncio do nascimento de uma criança, frequente na Bíblia. Então aqui, de fato, o centro da narrativa evangélica é a descrição da missão futura de João Batista. O nome do menino é João. Deus é misericórdia, Deus é benevolente e trará alegria para muitos. João é o precursor, pois será o profeta que prepara o povo para a manifestação e para a realização do ministério de Jesus, o Messias. Como será tal preparação repleto do Espírito Santo? João haverá de caminhar à frente das pessoas, procurando converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria de quem se orienta pela palavra de Deus, transformando o espírito humano em ambiente favorável à ação de Deus. Essa foi também a missão de Jesus e continua sendo hoje a missão da igreja e a nossa. Então, para refletir, a gente pode responder essa pergunta: como contribuo pessoal e comunitariamente na realização dessa missão tão importante? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.